Olá pessoal, eu me chamo Tiela Costa, eu sou registradora, sou tabeliã, estou aqui para inaugurar um espaço de bate-papo, que a gente vai falar sobre direito notarial e direito registral, e é um espaço assim inusitado na nossa internet, porque aqui nós vamos tratar especificamente de assuntos que vão te dar uma renda extra, ok? Você que tem nível médio, você que acabou de tirar o seu bacharelado em Direito, mas que ainda não passou na OAB, para você também que já atua como despachante, né, de cartório, para você que quer atuar, né, como despachante de cartório, e também para os nossos corretores, nossos colegas advogados que querem se atualizar sobre diversos temas aqui do direito notarial registral. Então, vamos nessa? O tema de hoje vai ser procuração pública. Então vamos lá, gente. O que é procuração pública? A procuração pública é um documento, primeiramente que você tem que ter ideia, é que ele é feito no tabelionato de notas. Ou seja, num cartório que tem as funções de notas. Porque em muitos estados existem cartórios que têm funções de notas, mas não são chamados especificamente de tabelionato. Ele pode ser chamado de registro civil, por funções notariais, por exemplo. Mas teve a função de notas, esse cartório está habilitado sim a fazer o instrumento de procuração. Neste instrumento de procuração, é possível ao outorgante passar para o outorgado poderes para representá-lo nos atos da vida civil. Geralmente as procurações públicas, elas são utilizadas em atos em que se requer a forma pública também. Então, geralmente atos solenes, né? Então, o que acontece? Existem alguns momentos em que a própria lei define a forma como a parte tem que se comportar. Ela vai poder fazer um contrato privado, ela tem que fazer uma escritura pública. Então, quando a lei ela exige a forma pública, as pessoas que não puderem comparecer a determinado ato, que é um ato solene, que exige a forma pública, elas podem se fazer representar através do instrumento de procuração. Geralmente, os documentos necessários para você fazer uma escritura pública são o RG, e o CPF. A gente fala RG, que é de uma forma genérica, né? Mas qualquer documento de identificação válido no território nacional, como por exemplo a carteira de habilitação no modelo novo, né, com foto, o passaporte, né, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, né, todos esses documentos são documentos hábeis para se fazer uma procuração pública. É preciso também que você decline o seu endereço, né, porque a qualificação precisa ser completa, né? Além do endereço, você precisa declinar também a sua profissão e seu estado civil, né? Então, nesse momento, você vai comparecer ao cartório, você como outorgante, querendo passar poderes para o outorgado, você vai comparecer ao cartório e o tabelião vai reconhecer as partes, né? Identificá-las e vai colocar como outorgante e como outorgado, a depender da posição que cada um queira tomar naquele momento do instrumento. Lembramos que os documentos precisam ser entregues na forma original. Nesse momento que você está ali, frente a frente com o tabelião, você não pode levar uma cópia do seu documento. É necessário que você leve o seu documento original. Então, é o RG original e o CPF original também. Por quê? Porque a partir daquele momento que o tabelião vai fazer a sua identificação, ele vai conferir ao outorgado os poderes para que esse outorgado passe a partir de então a representar você em qualquer ato que ali esteja definido no instrumento procuratório. Vejamos agora as diferenças entre uma procuração pública e uma procuração particular. A procuração pública ela é feita por um tabelião de notas e ela é posta num livro próprio, ok? Já a procuração particular ela é feita pelo próprio interessado, né? Então ele vai até uma lan house ou ele faz no seu computador, de sua casa, né? Imprime e assina, né? Geralmente para conferir um pouco mais de segurança, nessas procurações particulares, as pessoas costumam ir ao tabelionato fazer o reconhecimento de firma, né? Que é aquele ato em que o tabelião ou compara, né, uma assinatura que já está posta no cartão de autógrafo com a assinatura que é colocada no documento, ou ele colhe a assinatura naquele mesmo momento da pessoa que compareceu ao tabelionato.
Quando a gente pode se utilizar de uma procuração pública? Nos momentos em que a lei determina que o instrumento seja público, né, você vai se fazer representar quando você não puder comparecer, como já foi dito, através de uma procuração pública. Mas as partes podem também transacionar, né, acordar entre si que em determinado ato ele vai querer que essa procuração seja pública, porque vai conferir aquele ato a maior segurança jurídica, que a pessoa foi lá passar os poderes, mas ela não passou de boca em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ela passou na frente de um tabelião de notas que tem fé pública para ferir a capacidade das partes. Então vamos dar aqui para vocês alguns exemplos, né, em que são utilizadas as procurações públicas. Exemplo número 1. A procuração pública ela é muito utilizada para instituições financeiras. Os bancos geralmente fazem com que as pessoas renovem essas procurações, inclusive de 6 em 6 meses. Isso depende da normativa interna do banco, né? Porque a procuração, enquanto ela tiver o prazo de validade, né? Você determinou que essa procuração, por exemplo, tem 6 meses de validade. Ela vai vigir. Ela não vai precisar de outra procuração. Mas é bem comum que as normativas internas dos bancos exijam a renovação dessa procuração. A gente observa, por exemplo, que nas instituições financeiras, os idosos, né, são convocados com muita frequência para poder fazer a renovação da apresentação dessa procuração, né? Então, como é que acontece isso? Se o idoso, por exemplo, estiver acamado, é possível que o tabelião vá até a residência do idoso e colha a assinatura do idoso, né? Geralmente é cobrada uma diligência para isso, mas é perfeitamente possível que o tabelião vá sim até a residência desse acamado. Agora observe, o acamado não pode estar inconsciente. É necessário que ele possa entender, né, e dizer que tem condições, né, de passar esses poderes. É possível, inclusive, que essas procurações sejam feitas com o intermédio de algum intérprete de línguas, algumas situações em que isso é possível. Então você vai consultar o seu tabelião, né, para ver a condição dessa pessoa que está passando os poderes, para o tabelião, no caso concreto, poder aferir se essa procuração vai poder ser concedida ou não, a depender da capacidade de discernimento do outorgante. Outro tipo de procuração que a gente pode citar é a procuração para detentes, né? As pessoas que estão no sistema prisional e que por algum motivo precisam se fazer representar nos atos da vida civil. Então, o que vai acontecer? A pessoa que está na responsabilidade de pegar esses poderes se encaminha ao tabelionato, informa ao tabelião que quer, que deseja formalizar um instrumento procuratório, marca uma data, um dia, e esse tabelião vai até o sistema prisional, seja na delegacia, seja mesmo num presídio, né, e colhe a assinatura do outorgante. É possível em muitos estados, em muitos códigos de normas, isso é perfeitamente possível. Esses dois tipos de procuração que nós já citamos são procurações em que você já pode aí ganhar um dinheiro, porque as pessoas geralmente não sabem como elas tramitam, né? Então, se você participa dessa intermediação, você já pode aí oferecer esse serviço para a população. E como é que você faz? Você vai encaminhar toda a documentação para o e-mail do cartório, que a gente também vai aqui nos nossos bate-papos informar como é que você pega esse e-mail de forma absolutamente atualizada, ok? Que não é dando um Google, não. A gente vai trazer um vídeo específico sobre isso, ok? E você vai pedir ao tabelião que ele informe os documentos que ele precisa para fazer esse instrumento procuratório, e ele vai receber esses documentos também através do e-mail e vai confeccionar a sua procuração. Quando a procuração estiver pronta, provavelmente ele vai marcar dia e hora para que seja lida e assinada, ok? Então, essa é a parte em que você que está aí tramitando com documentação cartorária pode servir de intermediador e ganhar uma grana extra. Outro tipo de procuração também muito utilizada é a procuração para habilitação de casamento, né? Que é aquele momento que antecede a celebração do casamento, onde o oficial de registro civil ele faz a qualificação dos noivos, né, nubentes, para entender se eles estão aptos, se existe algum tipo de impedimento, para que eles estejam ok, né, com a documentação ok, em termos para realizar o casamento. Então, nesse momento da habilitação, é possível sim
como é um ato formal, um ato público, é possível que os noivos não compareçam especificamente e se faça representar através de procuração pública. Outro tipo comum de procuração, e talvez esse seja o campeão, né, dos tabelionatos, o modelo campeão, é a procuração para a pessoa não alfabetizada. Porque o que acontece? A lei exige que a pessoa não alfabetizada ela só pode ser representada por procuração pública. Então, a lei elegeu a forma pública. Não dá para você fazer uma procuração particular, né, e querer representar uma pessoa não alfabetizada. Então, o que acontece? Se você está transacionando com uma pessoa que não tem alfabetização, você é obrigado a ir ao tabelionato com essa pessoa vai figurar como outorgante, passando os poderes para uma outra pessoa, né? A partir deste momento, a procuração for confeccionada, passar a representar aquela que não foi alfabetizada. Então, veja, é muito comum no dia a dia a gente se deparar com contratos particulares de compra e venda em que aparece uma pessoa ali assinando a rogo da outra. É possível? É. Porém, é necessário que exista nesse contrato particular de compra e venda a menção à procuração que autorizou aquela pessoa a assinar pelo não alfabetizado. Por quê? Porque se assim não fizer, esse contrato, ainda que particular, está evado de vício de forma, ok? Então, o que pode acontecer com isso? O tabelião, ele pode negar, inclusive, um reconhecimento de firma dessa pessoa que assinou a rogo. Por quê? Porque ela não apresentou o instrumento de mandato procuratório, repito, que a própria lei diz ser obrigatório para representar a pessoa não alfabetizada. Então, naquele movimento, né, de aferição da validade daquele documento, o tabelião pode afastar o reconhecimento de firma com tranquilidade. Então, para você que é despachante e que já tem o costume de fazer o seu contrato particular na sua casa ou no seu negócio, é bom que você se atente a esse fato, né? Porque observe, os imóveis, né? Vamos falar aqui de compra e venda de uma forma mais ampla. Se você está fazendo uma compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, você tem que usar a forma pública, ou seja, fazer isso através de uma escritura pública. Então, se acima de 30 salários mínimos é exigido de você fazer uma escritura pública, se você não pode comparecer na escritura pública, como é que você faz? Uma procuração pública para se fazer representar. Abaixo de 30 salários mínimos, é possível que você faça um contrato particular de compra e venda. E que esse contrato, inclusive, se tiver com todas as exigências que a lei assim o define, você pode simplesmente registrá-lo no registro de imóveis. Isso é possível, porque a lei não exige a forma pública para a compra e venda de imóveis abaixo de 30 salários mínimos. Mas, na prática, a gente tem uma dificuldade, né, de fazer com que esses documentos ingressem, justamente porque existem muitos elementos que precisam constar nesses contratos e às vezes eles não constam, ok? Mas, se você está nessa categoria abaixo de 30 salários mínimos, se o imóvel que você está transacionando está abaixo de 30 salários mínimos, você pode, se não quiser comparecer ao ato, se fazer representar através de uma procuração particular. Então, ao que parece, é um erro muito recorrente nesses contratos particulares, né, que estão abaixo de 30 salários mínimos, não fazer constar a procuração pública quando ela é necessária. Por exemplo, nos casos das pessoas não alfabetizadas. Então, você que trabalha já com documentação tem que ficar muito atento para isso, porque é complicado, né? Às vezes o tabelião ele percebe aquela situação e às vezes informa a parte volta para o despachante tem que refazer aquela documentação e fica uma situação chata. Então, o ideal é que você já saiba a respeito dessa informação e já evite que chegue esse tipo de contrato, né, sem a indicação da procuração pública que deu autorização a uma terceira pessoa a assinar pela pessoa não alfabetizada. Agora, a notícia boa para o despachante é que o tabelião ele tem sempre uma gama muito grande de modelos de procuração, né? Então, a finalidade da procuração ela precisa estar especificada, né, no bojo dessa procuração, porém, como o tabelião tem um conjunto muito grande de procurações, ele vai poder te auxiliar
no momento que você for a intermediar essa procuração e ganhar essa grana extra, ok? Basta você dizer meio que por alto, né, quais são os poderes que são necessários, os poderes que você quer realmente ver a pessoa passar, e aí o tabelião vai providenciar um modelo adequado, um modelo justo para aquele seu cliente que está aí te acionado. Agora, pessoal, existe um modelo de procuração que ele é um pouco esquecido, né, da grande população, que é a procuração em causa própria. Um modelo utilíssimo, né, um modelo que tem nuances próprias, que ajudam muito na negociação. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está negociando um imóvel, né, e você não está no local de situação do imóvel, né, está em outra cidade, por exemplo, mas que você quer ver logo aquela transação ocorrer, você quer receber o dinheiro daquela transação, você tem um instrumento muito útil que você pode se fazer valer dele, que é a procuração em causa própria. Essa procuração, ela vai dar o direito do comprador representar o vendedor sem que o vendedor compareça na escritura pública futura. Isso é muito interessante por diversos aspectos. O primeiro aspecto é, naquele momento em que você vai ao tabelionato e assina como vendedor autorização para o comprador agir em seu nome, você já pode trocar o dinheiro ali com ele. Porque muitas vezes o que é que acontece? Os imóveis, eles têm umas características, né, que não são tão atualizadas, as matrículas precárias. Então, mesmo quando a escritura sai justa, redonda do tabelionato, às vezes ela demora de tramitar no registro de imóveis, né? Então, muitas pessoas às vezes trocam dinheiro no momento da assinatura da escritura, ou às vezes deixam até para o momento do registro, no registro de imóveis, que é onde ocorre efetivamente a transferência da propriedade. Então aí há um espaço de tempo considerável, né, entre a apresentação da documentação do tabelionato até o registro de imóveis. Tem pessoas que são ansiosas, que não querem esperar. Então esse instrumento de procuração em causa própria, ele serve muito para isso. Agora você me pergunta, mas por que um instrumento comum de procuração não autorizaria essa compra e venda, essa troca desse dinheiro, assim, não dá tanta garantia assim? Porque existe uma condição que é só da procuração em causa própria, que é a capacidade dela não ser revogada. Ou seja, ela é irrevogável. Não pode, por exemplo, o outorgante chegar no tabelionato e dizer: eu não quero mais que essa procuração ela tenha validade, então eu vim aqui revogar essa procuração. É possível na procuração em causa própria? Não, não é possível. Outra característica peculiar da procuração em causa própria, que dá muita segurança ao ato, é o fato dela não poder ser extinta pela morte de nenhuma das duas partes, nem do outorgante, nem do outorgado. O que acontece muito? Quando você faz uma procuração comum e uma das partes falece, ela perdeu a validade, porque uma das causas de extinção de uma procuração é justamente a morte. Isso ocorre na procuração em causa própria? Não, não ocorre. Então, se eu tenho um instrumento que ele não pode ser revogado por vontade própria da pessoa viva, e ele não pode ser extinto pela morte de nenhuma das partes, ele é um instrumento muito mais seguro do que aqueles que não comportam essas qualidades. Então agora você, corretor, né? Você, despachante, você, estudante de direito bacharel, que quer entrar nessa área, né, de direito notarial registral, da área extrajudicial para ganhar uma grana extra, você já sabe, né, de uma procuração que pode ajudar muito nas transações aí nos negócios jurídicos. Um outro detalhe é que em alguns estados já se antecipa a cobrança do imposto de transmissão, aquele que é cobrado pela municipalidade, exatamente no momento em que você outorga os poderes numa procuração em causa própria, né? Então isso também já antecipa situações que seriam resolvidas tão somente no momento da escrituração. Então vamos agora entender como é que se revoga uma procuração. Já antecipei aqui, né, que a procuração em causa própria ela não pode ser revogada, mas uma procuração comum, como é que você faz para poder revogar essa procuração? Basta que o procurador, né,
vá até um tabelionato, que não precisa necessariamente ser o tabelionato em que ele fez a procuração, né? E vai declinar a vontade de fazer um instrumento que revoga os poderes que ele concedeu outorgado. Veja só, é possível também fazer um subestabelecimento, né, que é passar os poderes para uma terceira pessoa que não participou da primeira procuração, mas esse subestabelecimento você tem que ter autorização desde a primeira procuração, né? E esses subestabelecimentos eles podem ser sucessivos daí para frente. É só o subestabelecimento que antecedeu dar autorização para o próximo subestabelecimento. Tem que ter uma cadeia de autorizações. E não é necessário que você faça no tabelionato, olha só a cereja do bolo, não é necessário que você faça no tabelionato que foi feita a primeira procuração. Não. Qualquer tabelionato do país é possível você fazer tanto a revogação da procuração quanto o subestabelecimento. Talvez essa você não sabia. Mas como é que acontece, né, de não ter um problema aí em relação a essa revogação, já que eu estou fazendo em outro tabelionato? O tabelião que vai fazer a revogação ou o subestabelecimento é obrigado por lei, ok, a comunicar em até 24 horas ao tabelião que fez a procuração originária. Então aí triangula, né? Fecha. Então se eu estou num segundo tabelionato, né, em uma outra cidade e determinei ao tabelião que ele fizesse um instrumento revogando a procuração anterior, eu consigo fazer com liberdade, né? Porém, o tabelião, em até 24 horas, ele precisa informar ao tabelião que fez a procuração que houve uma revogação. No caso de subestabelecimento, é a mesma coisa. Se fez o subestabelecimento aqui, no tabelionato determinado, informa-se ao tabelionato antecessor. Um outro detalhe sobre procuração que é necessário saber é que ela tem validade enquanto ela não for revogada. Inclusive, o prazo de validade é algo que tem que ter nas procurações. É necessário colocar até mesmo quando o prazo é indeterminado, né? É possível que o tabelião diga: essa procuração está válida por prazo indeterminado. Mas ela disse, a procuração falou a respeito do prazo, ok? Então, é uma condição da procuração. Outra condição é haver a questão do subestabelecimento, né? É preciso que o tabelião diga se o outorgante determina a possibilidade de subestabelecer esses poderes, ok? Para que mais para frente essas questões sejam resolvidas e suscitadas. Agora, uma questão final interessante é a respeito daquela procuração que tem uma finalidade específica e você já fez uso daquela finalidade específica e já exauriu o motivo dessa procuração. Embora ela esteja ali, vamos supor, determinada, que o prazo dela é indeterminado, a partir do momento que você fez, né, aquilo que o mandato te concedeu, acabou a motivação dela existir. Então é isso, pessoal. Aqui acaba nosso papo sobre procuração, né? Espero que vocês, né, que estão aí tentando adentrar na área notarial e registral, possam comentar a respeito desse nosso conteúdo e também possam aferir um valor digno, né, para o trabalho de vocês, porque o profissional digno é profissional bem pago. Então, uma dica aqui que vai para vocês é: procurem nas tabelas de emolumentos dos seus estados, né, uma referência para você cobrar as suas atividades. Então, você pode dar um Google e olhar a tabela. Por exemplo, nós estamos gravando agora no ano de 2021. Você pode botar a tabela 2021, né? E você vai encontrar lá colocando o nome do Tribunal de Justiça correspondente. Ou então você vai até o site do Tribunal de Justiça e vai dar uma fuçada lá e procurar essa tabela de emolumentos dos cartórios extrajudiciais. Lembrando que não é cartório judicial, nós estamos aqui falando o tempo todo, né, de notariado, né, e de registros, né, que são cartórios extrajudiciais.